Olha, gente, Jonathan Majors, uma estrela em ascensão de Hollywood, foi considerado culpado nesta segunda-feira de agredir e assediar sua ex-namorada Grace Jabbary, resultando inclusive na retirada do ator dos planos da Marvel para futuras produções de super-heróis. O ator está enfrentando uma pena de até 1 ano de prisão, uma situação que atrapalhou os planos da Marvel, que tinha Jonathan Majors interpretando inclusive o vilão Kang, o Conquistador, como protagonista em vários de seus próximos filmes. Uma fonte próxima ao caso informou que o estúdio não vai continuar trabalhando com o ator. Assunto para a musa de Hollywood, Miriam Spritzer. Sim, esse é um assunto, na verdade, que está sendo muito falado já desde o início do ano, porque em janeiro, Jonathan Majors era considerado um dos maiores nomes de mais promessa dentro de Hollywood. Ele é um grande ator, na verdade, se vocês forem assistir qualquer produção em que ele aparece, ele literalmente rouba a cena, ele é um ator incrível, o que não significa que ele seja uma pessoa maravilhosa, né? E que não seja um agressor aí, como foi comprovado nesses julgamentos. Quando começou essa conversa, ninguém sabia exatamente, a Disney não se posicionou, não tinha se colocado, inclusive foi muito criticada por não ter tomado uma decisão, mas preferiu esperar que terminasse, a acusação de fato e que ele fosse declarado culpado. E isso vai criar um certo problema para a Marvel, que já tá enfrentando aí outros problemas, até de bilheteria, que muitos dos seus filmes não têm sido o sucesso que o estúdio esperava. O estúdio perdeu muito dinheiro nesses últimos anos. Então, agora eles vão ter que repensar num outro ator que tenha tanto peso quanto ele, para colocar no papel de um personagem que teria um grande futuro aí dentro desse multiverso da Marvel. E aí também tem a questão de a gestão da própria marca do Jonathan Majors. É muito difícil que ele se recupere, mesmo que ele vá entrar com os recursos, consiga fugir aí de uma possível prisão, ele dificilmente recupera a posição que ele estava dentro de Hollywood. Essas histórias, quando acontecem, a gente viu, por exemplo, o Márcio Smelling aqui no Brasil, né? Independente se o fato tenha acontecido ou não, já suja completamente o histórico, não é assim, né, senhor? A denúncia já é suficiente para inviabilizar o trabalho nesse caso, né? Vamos lembrar que ele foi considerado culpado, mas não definitivamente. Ele está ainda numa situação em que pode recorrer, pode demonstrar sua inocência futuramente, mas quando é uma questão de agressão contra a mulher, Paulinho, quando agressão, violência doméstica, violência sexual, em casos que a gente também tem aqui no Brasil, aí a questão é muito mais sensível, né? Até porque, como é que prova o contrário quando a vítima é que está declarando, e nesse caso a palavra da vítima tem muito mais valor porque são crimes que acontecem em ambientes fechados, entre 4 paredes, onde não há testemunhas, onde não há câmeras de segurança, onde não há um documento, um contrato que um vai agredir o outro. Então, assim, a palavra da vítima nesse caso, em especial com uma evolução no direito probatório nos últimos anos, em especial na última década, tem valido muito mais, e aí nesse caso, ainda que tenha direito a recorrer, dificilmente vai reverter a decisão. Ju, você? Nossa, esse tema é tão complexo, gente, porque a minha filha está aqui atrás, amor. Como ela chama, Ju? Luísa. Manda um beijo para Luísa. Beijo, Luísa, a gente te viu. Se vocês tiverem visto, pior ainda. Porque, enfim, Luísa, eu falei para você tomar cuidado, mas aqui a gente observa, infelizmente, e o que eu vou falar é polêmico, tá? Muita denúncia falsa. Muita denúncia falsa. Muitas mulheres acabam chegando na delegacia de atendimento à mulher, fazendo denúncias falsas, e lá na frente acabam se arrependendo, assumem que não foi exatamente aquilo que aconteceu, só que quando entra na Lei Maria da Penha é uma ação pública incondicionada. Então, a própria vítima não pode desistir do processo, o Ministério Público se encarrega. E aí o estrago na vida do homem foi grande e já foi feito. Então, acho que chegou o momento, tá, de o Congresso enfrentar isso, porque a presunção de que a palavra da mulher é verdadeira tem um sentido, tudo bem, mas muitos homens estão sofrendo, estão tendo as suas vidas defaçadas por mentiras e fica por isso mesmo, né? Então, nesse caso desse ator, por exemplo, imagina se lá na frente se comprova que não, que na realidade não foi exatamente o que aconteceu, e aí?
Alguém vai reparar o filme que ele deixou de estrear? É complexo, viu, gente? Mas tem muita mentira no meio também. Miriam, quero te ouvir, minha amiga. Então eu ia fazer a comparação do caso do Jonathan Majors com o caso de Johnny Depp, né? Que a gente sabe que teve uma história aí do Johnny Depp que foi longa contra a ex-esposa Amber Heard, que eles tiveram, foi um processo de difamação. Ao contrário do caso do Jonathan Majors, que foi um caso de agressão de fato, e tiveram várias pessoas que testemunharam, porque ele já teve outros momentos, comportamentos bastante violentos. Então, ali no caso do Jonathan Majors, agora isso é o final da história. Esse julgamento aí já está acontecendo desde janeiro, já teve, ele pode recorrer, pode, né, como o Nelson bem colocou, não é o final definitivo, mas é o julgamento que teve ali sobre agressão. No caso do Johnny Depp foi uma questão muito mais complexa, porque era um caso literalmente de a versão da Amber Heard e a versão do Johnny Depp, em que cada um deles estava acusando o outro de violência doméstica. No final do tribunal, né, no final do julgamento, o Johnny Depp ganhou porque de fato ela difamou ele e ele ganhou o caso e acabou ganhando de novo a atenção dos fãs. Tanto é que esse ano ele voltou, teve filme, o filme dele foi o filme de estreia do Festival de Cannes, ele está voltando a chamar atenção, voltou a ter o amor do público em função do próprio processo, né, de julgamento e tal, enquanto a Amber Heard teve a carreira dela totalmente cancelada para recentemente, agora que saiu um documentário da Netflix, que chegou a realmente procurar os fatos sobre a questão de violência doméstica, ver que de fato ela também foi agredida. Então é uma situação bastante complicada que pode acontecer tanto com o homem quanto para a mulher, porque a gente fala aqui tem um termo que a gente fala que é o jury by media, né, que é o júri pela mídia. A opinião pública é muito vinculada ao que sai nos jornais e nas revistas e na televisão. Essa coisa que a Júlia falou, que tem muita denúncia falsa, de fato tem. Inclusive tem um alto índice de denúncias falsas em relação ao pai, quando tem filho envolvido, para servir de salvo-conduto para uma espécie de alienação parental. Ou seja, faz-se uma denúncia contra alguém falsa e isso afasta o pai da criança, geralmente contra o pai, por muitos anos. Até que ele prove o contrário, ele já perdeu o convívio com a criança por muito tempo. Isso acontece também. Mas a gente não pode negar que, de fato, também acontece muita violência e as mulheres... então, é um cálculo muito difícil. A presunção da inocência comparado na mesma balança com a presunção de veracidade da palavra da vítima. E aí tem uma solução, que é, imagino, a única saída para melhorar a justiça nesses casos, que é se investir em perícia de psicólogos na escuta dessas vítimas. Só um psicólogo muito bem treinado, que saiba pegar contradições, envolver aquele depoimento da vítima em um contexto todo documentado, é que vai poder, no final das contas, dizer se a palavra da vítima tem muito mais valor ou menos valor. Porque enquanto isso ficar no simples juízo de um delegado ou de um juiz que não é preparado do ponto de vista técnico, psicológico, para ficar ouvindo alguém sabendo se é verdade ou não, isso pode gerar muita injustiça. E olha, a gente